Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Café e Barba. Eu, Joel Teodoro, pastor da igreja do Bairro Imperial, presbiteriano do Bairro Imperial, aqui em São Cristóvão. Depois você pode ver o endereço aí, culto às 17 horas. E o Alan Cioli, que está aqui comigo. Plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu, ali bem no centro, pertinho do Shopping da Pedreira. Para quem conhece ali a região, o Condomínio Aqua, estamos a 2 ruas atrás do condomínio. Culto às 10 da manhã e às 18 horas. Maravilha, e temos uma novidade para você. Agora no terceiro sábado de agosto, dia 16, nós vamos ter ao longo de todo o dia, é um sábado, você pode se programar, a jornada teológica que acontece todo ano, nessa data fixa, terceiro sábado de agosto. Esse ano, o tema é Que Eu Sou Eu, e a ideia é termos uma resposta cristã para a crise de identidade que se abate sobre o nosso tempo. Tá? Então, marca aí na sua agenda e faça a inscrição. Você precisa fazer a inscrição porque a gente tem que se programar, se preparar para receber você bem, tá bom? É isso, Alan. Vamos começar? A nossa conversa de agora, de hoje, é identidade e autenticidade. Quem é que nós somos em Cristo? Né? Se a gente comparar isso com as pressões sociais que a gente recebe, e isso tem a ver também com o assunto da nossa jornada teológica, né? Sim. Quando a gente, dentro desse tema, ele faz muito lembrar o trabalho de Zygmunt Bauman, né? A fluidez da modernidade, da identidade, do amor, e aí são vários livros aí em cima dessa temática. E o resumo da ópera é que a gente parece que vive uma pressão quase que insana, não é? Para que a gente se adapte a essas mudanças constantes. Eu me lembro, uma vez conversando com Reverendo Nilson. Nilson? Vamos Nilson chamar ele Santos. para vir aqui um dia? Brevemente. Então, beleza. Brevemente vai estar aí com a gente. Eu me lembro uma vez conversando com ele e ele falou: Alan, o ser humano, ele é... A gente estava conversando sobre liturgia de culto, né? Só para contextualizar. Liturgia de culto, ele estava explicando, ele estava conversando e ele disse o seguinte: nós somos, o ser humano, ele é litúrgico. A gente precisa, na verdade, de constância, né? Por isso a liturgia de culto, reformada e tudo mais, e tudo mais. E ele, inclusive, deu o exemplo do meio militar, não é? Porque que o recruta, quando ele chega, a primeira coisa que ele aprende, não na teoria, mas na prática, é prestar continência ao superior, porque aquilo sempre vai ensinar ele que há um superior. E por aí vai. Então, naturalmente, nós necessitamos de constância, de algo organizado, firme, sólido. Mas a pressão atual, na verdade, o mundo é inconstante, é líquido e se vira. Dá um jeito de viver e se adaptar a essas mudanças intermináveis, né? Isso aí, esse dá um jeito de viver, a gente pode fazer uma emenda aí, dá um jeito de sobreviver, né? De sobreviver. Porque, rapaz, se você não sabe o que você é, né, você também não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, você não sabe o que faz aqui, né? Então você está sobrevivendo. Você acorda um dia e você viveu mais um dia, só isso, né? Respirou mais um dia. O que leva as pessoas a terem uma busca constante por autenticidade, mas sem saberem exatamente o que isso quer dizer, né? Eu quero ser eu mesmo, mas quem é você mesmo? Né? As pessoas não conseguem repetir. E aí vem as inúmeras pressões, né, que a gente sofre ao longo da vida. Hoje essas pressões têm muito a ver com a mídia social, com a adequação ideológica, com a cultura de uma comparação sempre constante. Eu tenho mais do que o outro é mais bonito, o outro tem mais coisa, né? Se a filha do outro aparece com a bolsa, alguém manda matar, né? Mas aí se tem outra do mesmo ramo ideológico com uma bolsa 2 vezes o valor, aí não precisa matar. É um troço de doido, porque ninguém sabe o que é. As pessoas são guiadas como se fossem gado, né? É só ir tocando. Quem já viu na roça gado sendo tocado sabe o que é, né? Você guia o primeiro,
que é quem leva o rebanho, e o resto vai atrás. Sim. E é assim que funciona. E Joel, não é só comparação, né? Mas uma pressão por performance. Ah, sim. Performance, o sucesso, seja ele o que for, eu ia falar profissional, mas Pode ser qualquer coisa. qualquer coisa, né? Uma pressão de que, de forma performática, você precisa estar sempre apresentando algum tipo de sucesso, onde o seu valor ele passa a ser medido pelo seu currículo, pelo seu cargo, pelo seu salário, pelo carro, enfim. Pressão para produzir, para crescer constantemente, né? Correndo o risco aqui de entrar em outro assunto, mas não deixando, mas voltando, ferindo o próprio mandamento da guarda do dia do descanso. Sim. Né? E aí você vai quebrando outras e outras propostas de Deus para nós e cada vez mais se perdendo e se ferindo nesse processo. Né? E por causa de tudo isso, as pessoas vão criando máscaras, né? Personas, né? As pessoas vão criando essa perspectiva externa, estética, e elas, eu acho, Alan, não sei o que você acha, mas eu acho que elas chegam a um momento que elas próprias começam a acreditar naquilo, né? Sabe aquela história do rei Nu? Sim. Né? Ele queria acreditar naquilo, ele arranjou gente para enganar, ele ficou feliz, ainda pagou para os sujeitos, né? Até que uma criança lá, quem não sabe dessa história aí, procura saber o que é mais ou menos isso. O sujeito era a única pessoa que teve coragem de dizer para ele que ele estava errado, foi uma criança, né? Que chegou para ele e disse: o rei, olha lá, mamãe, o rei está nu. Né? E foi aquele escarcéu no reino, mas de fato ele estava nu, achando que estava com uma veste toda especial. As pessoas põem uma máscara, né? E na verdade elas estão desnudadas nessa vida, na sociedade em que nós vivemos aí. É claro, não tem Cristo, né? Se você não tem Cristo, você está apoiado em quê? Em si mesmo, né? E por aí vai. A nossa identidade, ela perde qualquer tipo de definição. A pessoa não sabe, não tem noção da vida. Às vezes ela arranja uma máscara numa religião que ensina até valores, princípios, né? Não tô querendo dizer que toda religião ensina coisas más, né? Pode ensinar boas coisas, bons princípios, educação, boa ética, sim, com certeza absoluta. Senão o mundo já teria acabado, sim. Né? Mas o fato é que a única religião que ensina os princípios da transformação da alma é a religião cristã. Só Cristo faz isso, né? E somente Deus vai poder, ao final de tudo, dizer quem nós somos. E porque Ele nos diz, aí sim a gente vai ter a perspectiva certa daquilo que nós somos, né? Sim. E aí, Alan, a gente passa a ser aceito, né? O que mais que a gente passa a viver nesse momento de transformação? Um pouquinho do que a gente falou em outro momento, sobre uma paz. Sim. Uma paz, por causa do descanso. Se Cristo e a sua palavra, ou melhor dizendo, porque Cristo e sua palavra são sólidos, o descanso nesse Cristo e na palavra dele, que te gera uma nova identidade, gera novas perspectivas, te traz o que a gente podia chamar de um certo relaxamento. Acaba a tensão. Bom, estou descobrindo agora quem eu sou. Eu sou alguém amado por Deus, por causa do que Cristo propôs para que eu fosse amado, né? Para que eu fosse reconectado. Isso tem a ver com o fato de ser perdoado por Cristo, né? Sim. Porque a gente vai passando a vida tão desconectado que as pessoas até se perguntam, mas ser perdoado por quê? Eu sou tão bom, né? Sim. É ser perdoado pelo simples fato de não ter se aproximado de Cristo. Sim. Quando Ele chama, né? E a gente crê que quando Ele chama, a gente não resiste. Mas existe, sim, o aproximar-se de Cristo. E isso faz toda a diferença. Sim. É quando isso é efetivo, né? Sim. Por outro lado,
quando nós olhamos, e a gente precisa sempre ter esse olhar para dentro da comunidade de fé com uma autocrítica bíblica, não é? Correta? Aham. E dentro desse tema, ainda o quanto nós temos de irmãos, né, cristãos, que mesmo com esse encontro com Cristo, mesmo dentro de uma comunidade, parecem não conseguirem viver autenticamente essa nova identidade, né? Continuam usando máscaras. E por que eu digo isso? Eu não estou nem questionando, eu não estou dizendo que eles não são cristãos, né? Eu estou dizendo que são cristãos, mas que talvez por estarem há muito tempo nesse mundo, inseridos, envolvidos, às vezes muito mais na cosmovisão não cristã, dentro do trabalho, dentro do estudo, dentro da família, mais inserido numa cosmovisão secular do que bíblica, quando vai viver essa identidade de Cristo, continua vivendo a partir de máscaras. Aham. Né? Então, ele não se permite, de fato, ser completamente verdadeiro e honesto com Deus e com as pessoas ali ao seu redor. O interessante é o seguinte, isso tudo aí a gente vê em todas as igrejas locais, né? Algumas vezes mais, outras menos, mas a gente sempre vê. Agora, o interessante é o seguinte, o sujeito que de fato ele foi transformado por Cristo, ele ganha a possibilidade de largar aquela máscara que ele usava, porque ele agora sabe quem ele é. Sim. Ele tem uma identidade em Cristo. Para que ele usava máscara? Porque ele não sabia quem ele era e ele precisava se mostrar. É como se... vender alguma coisa de si próprio, né? É mais ou menos o seguinte, aqueles filmes que a gente vê que o sujeito teve o rosto desfigurado. Sim. Aí ele vai lá e bota uma máscara, que é para poder aparecer em público. O ser humano sem Cristo é como uma pessoa desfigurada que precisa de máscaras. E aí, voltando lá para o teatro grego, tinha uma máscara sorrindo, uma máscara triste, uma máscara chorando. Então, o sujeito vai trocando de máscara de acordo com o momento que ele vive, né? Mas, quando a gente... E aí é que está o curioso, olha só. Quando a gente passa a ter essa identidade em Cristo, que a gente pode largar as máscaras, a gente pode ser fraco, vulnerável, pode aparecer um dia triste, pode estar no outro dia desanimado. A gente não tem mais problema em ser autêntico, porque a nossa resposta não vai estar nem na máscara, nem nas coisas desse mundo. A gente sabe para onde vai, a gente sabe quem é Cristo, que nos deu uma nova identidade, e ele vai resolver nossos dilemas. Isso é libertador. É libertador. É libertador, porque você não precisa mais fingir. Né? E como que isso está dentro, né, da proposta da fé cristã, do reino, e ainda nesse mundo que a gente está em construção em Cristo, né? Quer dizer, você não precisa mais, chegando à igreja, por exemplo, num dia de culto, e você está triste, você está com alguma questão, alguma chateação, algum motivo de oração. Você não precisa, na porta da igreja, respirar fundo, botar um sorriso no rosto, estufar o peito, botar um sorriso no rosto e entrar. Não, você é livre para entrar cabisbaixo, chamar alguém próximo, conversar e orar, né? Ouvir um conselho, chamar o pastor, um presbítero, um cristão maduro na fé. Você não precisa fingir. Uhum. Você não precisa mostrar o que não é. Você não precisa, no momento de louvor, né, e adoração num culto, tentar esteticamente encenar algo que não é real. Talvez você precise se arrepender porque não está conseguindo ser real. É verdade. E não tentar forçar uma realidade. Né? Que, aliás, era o que os fariseus faziam, né? Faziam isso, exatamente. Eles visivelmente, esteticamente, cumpriam os aparatos religiosos da fé ali, mas o coração não estava ali, porque não tinham crido como deveriam em Jesus. Não foram libertos. Puxa, que bom.
mais um pedacinho aí para a gente construir. A gente precisa perguntar, né, para o nosso próprio coração. E aí os nossos amigos que nos acompanham também. Fica aqui a sugestão. Perguntem a si próprios, né? Como é que anda essa questão? Você está usando muita máscara? Você está se apoiando nessas coisas? Talvez você esteja num ambiente já da igreja, já conheceu Cristo, mas ainda vive como santo no domingo à noite na hora do culto e como pecador a partir de segunda-feira, durante a sua semana. Isso não está legal. Isso é uma máscara. Sim. Mesmo tendo ouvido de Cristo, é uma máscara. Talvez você ainda faça isso que o Alan acabou de falar, né? Chega na igreja e põe uma máscara de perfeição. É aquele irmãozinho que você chega para ele, você sabe que ele está de luto, ele está doente, ele está mal. Aí você fala para ele: meu irmão, como é que você está? Ele diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não, você está mal, você está em crise. É melhor você parar, receber ajuda, oração. Mas isso tudo depende do coração transformado, né, Alan? É isso. E é isso. Não se esqueçam de quê? Jornada Teológica, dia 16 do 8. 16 de agosto. Tá bem pertinho, né? Tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Tem que fazer a inscrição, Tem viu? que fazer a inscrição, o link vai estar aí na sua tela. Esteja com a gente, Jornada Teológica. Nós vamos tratar sobre que eu sou eu, né? A resposta cristã para crises de identidade no nosso tempo. E vai ser uma alegria te receber lá. E se você assistir esse episódio, comente com a gente lá também, né? Eu vi lá e tal. Enfim, pode dar sugestões também para próximos episódios. É isso aí. Né? É isso.